Oi, Jéssica. Bom, é o seguinte, esse exercício, a gente precisa achar quais os valores de x que satisfazem essa desigualdade, certo? Mas antes da gente achar quais os valores de x satisfazem essa desigualdade, a gente precisa achar os valores de x que valem, que estão no domínio de cada um desses logs. Aqui você tem um log que depende do x, aqui você tem um outro log que depende do x. Se você lembrar do log, a função log, aqui eu plotei alguns logs, né? São 3 logs. Aqui tem o em vermelho, é esse log na base 10, tá vendo? Eu estou mostrando ele e não mostrando. Log na base 10. Esse daqui é o log na base e, que é o logaritmo natural, né? É o ln de x. E esse aqui em laranja é o log na base 2. Quer dizer, não importa a base que você coloque, ele sempre vai ter essa cara. Ele vai vir lá do menos infinito, o log, lá do menos infinito, vai tocar no 1 e vai embora para cima, até o mais infinito. Vai crescendo, crescendo, só que ele cresce devagar, né? Qual que é o domínio da função log? Tá vendo que o x não pode ser negativo? O argumento do log não pode ser negativo, né? O argumento aqui é x, e é diferente do argumento desse log aqui, que não é x, é 1 menos x quadrado. Esse 1 menos x quadrado está fazendo o papel do x aqui, né? Então, eu estou chamando de argumento esse 1 menos x quadrado, nesse caso, ou 1 mais x, nesse caso, ou x nesses 3 casos. O argumento não pode ser negativo. Então, ele tem que ser positivo, ou seja, 1 menos x ao quadrado tem que ser positivo e também 1 mais x tem que ser positivo. Não pode nem ser zero, não existe log de zero. Tá? Log de zero seria menos infinito e menos infinito não é um número real. Aí a gente fala que não existe. Tá? Então a gente já sabe que não pode ser... Aqui, quais são as primeiras coisas que a gente tem que escrever? São as condições de existência desses dois logs aqui, desse log e desse log. Então, 1 menos x quadrado tem que ser positivo e 1 mais x tem que ser positivo também. A gente usa a regrinha do varal para fazer um diagrama do que vai valer como domínio para essa nossa função. Olha só, esse 1 menos x ao quadrado, que é isso daqui, ele tem duas raízes, a raiz menos 1 e a raiz mais 1. E aí, pela regra, como é uma função de segundo grau, para achar os sinais, lembra que é uma cama, mesmo de A, contrário de A e mesmo de A, macama. Só que o A aqui vale menos 1, o A é o que multiplica o x ao quadrado. Como ele vale menos 1, ele é negativo, mesmo de A é negativo, mesmo de A é negativo, contrário de A é positivo. Tá? E, para existir esse log, a condição de existência é que 1 menos x ao quadrado seja positivo, que é aqui entre menos 1 e 1. Não incluindo o menos 1 e nem 1, por isso que tem a bolinha aberta. Porque no menos 1, 1 menos x quadrado vale 0, e não existe log de 0. No 1, também vale 0 e não existe log de 0. Para cá é negativo, para cá é negativo. Eu só quero argumentos positivos, por isso que é entre o menos 1 e 1. Então, os x's, todos os x's entre menos 1 e 1, não incluindo o menos 1 e o 1, são os x's que satisfazem, aliás, são os x's para os quais esse primeiro log aqui existe, ou seja, é o domínio desse log, certo? Esse segundo log aqui, de 1 mais x, eu faço a mesma coisa. Só que a raiz aqui é menos 1, então a raiz é menos 1, essa linha do meio, né? E eu quero que 1 mais x seja positivo. Então, se a gente aplicar a regra do cama, aqui em cima era macama. Como aqui é uma função do primeiro grau, é cama. Contrário de A, o A ali é o que multiplica o x, é mais 1, então o contrário de mais é menos. E ma, que é mesmo de A. Então vai ser mesmo de A à direita de menos 1, certo? Positivo para cá. E o argumento do log tem que ser positivo. Então, para cá do menos 1, para a direita do menos 1, qualquer x vale. Qualquer x é domínio desse log. Né?
Qualquer x à direita de menos 1. Então, eu tenho que fazer a intersecção dos dois domínios. Porque para essa função aqui da esquerda, só os x's entre menos 1 e 1 que valem. Para essa função da direita, os x's de menos 1 até mais infinito valem. Só que como eu quero que satisfaça essa inequação toda, eu tenho que procurar o domínio dessa minha desigualdade, vai ser o menor domínio, vai ser a intersecção de todos os domínios, para cada pedacinho da minha inequação, certo? Então, eu não posso, por exemplo, apesar do meu segundo log aceitar um x aqui, por exemplo, x é igual a 3, para o meu segundo log vale, para o meu primeiro não vale. Então, eu não vou poder substituir 3 aqui e 3 aqui, porque substituindo 3 aqui, vai ficar 1 menos 9, que é menos 8. Não existe o log de menos 8, só existe o log de números positivos. Então, eu não posso, apesar da função da direita, que é o log da direita, aceitar um domínio positivo, um x do domínio valendo 3, o da minha esquerda não. Então, eu tenho que usar a intersecção dos dois. Então, a intersecção dessa primeira, que é a condição de existência para o primeiro log, com a intersecção do segundo log, vai me dar essa terceira linha, que seria a condição de existência para os dois logs juntos. Tá? Então, por enquanto eu sei que entre menos 1 e 1 é o domínio que satisfaz os dois logs, é o domínio dos dois logs. Qualquer número real que eu colocar entre menos 1 e 1, excluindo menos 1 e 1, eu vou obter números para cá e para cá. Só que eu ainda não vou satisfazer essa desigualdade. Porque de repente eu coloco o número 0. Faz de conta que eu coloco o número 0. Aqui eu coloco nesse x o 0, coloco nesse x o 0. Esse log aqui vai dar um número, menos esse outro log que vai dar um número. E o valor absoluto deles pode não ser menor que meio. Então eu ainda tenho que restringir, nesse domínio de menos 1 até 1, eu ainda tenho que restringir os x's que satisfazem essa outra desigualdade aqui. Eu só resolvi para a desigualdade dos dois logs. Eu só resolvi a condição de existência dos dois logs. Né? Agora eu tenho que resolver para ser menor que meio. Quais x's que eu coloco aqui e aqui que satisfazem essa desigualdade aqui? É isso que eu tenho que fazer agora. E como é que eu faço isso? Bom, agora, assumindo que os meus x estão entre menos 1 e 1, eu vou manipular matematicamente esses dois logs para simplificar essas expressões. Vou simplificar esses dois logs para poder achar quais os x, para ficar mais fácil, né? Porque vendo assim, se eu olho para essa expressão grande, eu não consigo achar qual que é o x. Então, eu tenho que simplificar e chegar numa coisa bem simples para eu conseguir enxergar. Bom, então, lembrando, por enquanto só eu sei que a resposta que eu quero encontrar da pergunta determine o conjunto dos números reais x para os quais vale essa desigualdade aqui. Eu sei que a minha resposta não pode estar à esquerda de menos 1 e nem à direita de mais 1. Ela tem que estar, é um subconjunto, ou é esse conjunto inteiro de menos 1 a 1, ou é um subconjunto dele, certo? Tá, como é que eu simplifico aquela expressão? Aqui. Como é que eu... deixa eu mostrar mais umas coisas aqui. Pega esse 1 menos x ao quadrado. Deixa eu esconder essas outras funções. 1 menos x ao quadrado. Eu vou plotar 1 menos x ao quadrado aqui, que é essa f, olha só. Tá vendo que 1 menos x ao quadrado é positivo entre menos 1 e 1. E negativo para a direita do 1 e negativo para a esquerda do menos 1. É exatamente isso que está desenhado aqui. Ó. É como se eu plotasse. O varal é a mesma coisa que desenhar. É como se eu colocasse essa curva aqui em cima. Tá vendo? Ela é positiva entre menos 1 e 1 e negativo para cá e para cá. Né? A mesma coisa acontece, quer dizer, semelhante, acontece com 1 mais x. 1 mais x, que é o argumento do segundo log. Ó, 1 mais x, se eu plotar ele, essa função, vai dar essa reta aqui. Tá vendo que os valores de y
são positivos à direita de menos 1 e negativos à esquerda de menos 1. E é o que está falando aqui, ó, positivos à direita de menos 1 e negativos à esquerda de menos 1. Certo? Já podemos fechar esse cara aqui. Aqui. Esse aqui também. Bom, como é que eu simplifico matematicamente esses logs? Bom, tá vendo que aqui a base, eu copiei, né? Copiei essa desigualdade aqui. E aí eu vou trabalhar matematicamente com ela. Esse 16 aqui é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui é o log de 4 e aqui é o log de 16. Então tem que manter na mesma base. Para trabalhar matematicamente, eles têm que estar na mesma base. Então 16 é 4 ao quadrado. Uma propriedade do log é esse quadrado que está na base, sai como meio. E aí fica o 4 aqui, copia todo o resto igual. A outra propriedade é esse 1 menos x ao quadrado. Eu posso escrever como 1 menos x vezes 1 mais x. Isso é uma fatoração lá do começo do ano, é uma fatoração. Só que uma propriedade do log é que log do produto fica a soma de log, né? Então, aqui tem um vezes no argumento do log, eu troco ele por um mais. Aí fica meio log de log na base 4 de 1 menos x, mais meio de log na base 4 de 1 mais x, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu abri o produto que está aqui nessa soma aqui, tá? E copio o meio, né? Que o meio está multiplicando os dois. E copio o resto. Isso tudo eu copiei aqui de novo. Bom, agora verifica que aqui eu tenho meio log na base de 4 de 1 mais x menos 1 log na base 4 de 1 mais x. Então, se eu colocar em evidência esse log na base de 4 de 1 mais x, eu vou colocar meio menos 1 dentro dos parênteses, né? Então, acaba ficando, é só fazer essa conta, ó. Meio de um monstrinho menos 1 de um monstrinho vai dar menos meio do monstrinho, né? Eu simplifiquei isso daqui, meio de log menos 1 de log fica menos meio do log, né? Agora repara que aqui eu tenho meio e aqui eu tenho menos meio. Eu posso colocar o meio em evidência. Colocando o meio em evidência, ele multiplica log na base 4 de 1 menos x menos log na base 4 de 1 mais x. Pego esse meio e tiro para fora do módulo, do valor absoluto. Eu posso fazer isso, né? Ele sai positivo. Aí eu simplifico, divido aqui por meio e divido aqui por meio também. Então fica um aqui e um aqui, isso aqui, um aqui eu não represento, né? Aí, repara que aqui eu estou na mesma base, log na base 4, log na base 4, e aí tem a propriedade que subtração de logs vira divisão no argumento, né? Então eu uso uma propriedade de log, que essa subtração vira divisão. Esse 1 menos x está aqui em cima, esse menos vira essa divisão, e 1 mais x vem aqui embaixo, né? Aí o que eu faço? Eu sei que o valor absoluto de uma coisa menor que 1, eu troco por essa coisa está entre menos 1 e 1. Isso é uma propriedade de valor absoluto, tá? Você olha no caderno, é uma das propriedades de valor absoluto. Eu não lembro qual a propriedade que é, mas foi eu que dei para vocês. Está lá, módulo de x menor que a, aí fala que x está entre menos a e a. É assim que está no caderno, tá? E esse x, no caso, agora não é mais x. Você coloca esse log na base 4 no lugar de x. Então, esse módulo, ele abre por uma propriedade desse jeito aqui, tá? Beleza? Eu pego esse 1, coloco ali negativo do lado esquerdo e positivo do lado direito. E aí eu sumo com o valor absoluto. Não existe mais o valor absoluto. Eu tenho que tirar o valor absoluto. Mas eu só tiro o valor absoluto quando a expressão está simplificada, tá? Aí o que eu faço? Eu faço 4 elevado a cada termo aqui, ó, cada um desses três termos, a menos 1, ao log de 4 e a 1. 4 elevado a isso, né? Que é o que eu coloquei aqui. O próximo passo é 4 elevado a tudo, né? 4 elevado aos 3 pedacinhos. 4 elevado a menos 1,
4 elevado a esse log vai dar isso daqui, a propriedade de log, né? 4 elevado ao log na base 4 é como se eu cortasse o log e ficasse só com o argumento. Eu estou, na verdade, quando eu pego 4 elevado ao log na base 4, eu estou aplicando a inversa da função log. Então, eu estou sumindo com o log. Tá? Se você olhar também lá nas propriedades de log, isso daí é uma... Na verdade, é uma propriedade, só que isso daí é a definição de log. Eu estou aplicando a função inversa da log. A função inversa da log é elevar. E eu elevo a mesma base, que é base 4. Então, se eu fizer 4 elevado a log de 4, log na base 4, eu sumo com o log e fico só com o argumento. Tá? É a mesma coisa que eu fazer, por exemplo, o arcosseno de seno de θ. Isso vai dar θ. O arcosseno de seno de θ dá θ. Porque o arcosseno é a função inversa da do seno. Então, o que o seno faz com o θ? Ele pega o θ e leva num outro número. E o que o arcosseno faz com o seno de θ? Ele leva para o próprio número, que é o θ. Tá? Se isso for muito confuso para você, então lembra que isso é uma propriedade, ou é definição de log. Eu elevo a 4, 4 elevado a menos 1, 4 elevado a esse monstrinho vai dar isso aqui, 4 elevado a 1 vai dar 4 elevado a 1. 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 quarto. Isso daqui fica assim, porque eu só troquei, né? Eu só simplifiquei. 4 elevado a menos 1 é 1 quarto. 4 elevado a 1 é 4 mesmo. Agora, o que eu faço com esses três membros? Eu multiplico por 4. Multiplico todo mundo por 4. 1 quarto vai dar 1. Aqui vai ser 4 vezes esse carinha. 4 vezes 4 vai dar 16. Tá? Agora, qual que é o próximo passo? Eu quero simplificar esse carinha, né? Eu quero simplificar esse monstrinho. Eu vou multiplicar todo mundo por 1 mais x. Posso fazer isso? Posso. Por enquanto, eu só estou multiplicando ou elevando a coisas positivas. Quando eu só inverto o sinal da desigualdade quando eu multiplico ou divido por coisas negativas. Eu multipliquei por 4 aqui, eu não inverto o sinal. Aqui eu multipliquei por 1 mais x, não inverti o sinal. Por quê? Porque eu tenho certeza que 1 mais x é positivo. Lembra? Por que eu sei disso? Porque o meu x está entre menos 1 e 1. Eu estou limitando o meu domínio, por enquanto, a menos 1 e 1. Quando eu faço isso, eu sei que 1 mais x vai ser positivo. Porque o x vai ser no máximo menos 1. Então isso daqui vai ser no máximo 0. Só que ele não pode ser menos 1. O meu x não pode ser menos 1, bolinha aberta. Então nunca vai ser 0. 1 mais x nunca vai ser 0. Ele sempre vai ser um pouquinho maior que 0. E vai ser até quase 2. Ele vai chegar até quase 1. Então vai ser quase 2 isso daqui. Vai ser desde quase 0, mais positivo, até quase 2. 1,999. Vai ser... Esse 1 mais x vai valer, no mínimo, 0,0000001 até no máximo 1,999990 ou 998, tá? Vai ser... Ele nunca vai ser negativo e nunca vai chegar a 2. Nunca vai chegar nem a 0 e nunca vai chegar a 2. Vai ficar entre 0 e 2. Então, como é positivo, eu posso multiplicar os 3 pedacinhos por 1 mais x. Multiplicando por 1 mais x os 3 pedacinhos dessa expressão, dessa desigualdade, vai ficar 1 vezes 1 mais x, que é 1 mais x. Vai cortar 1 mais x aqui de baixo, vai ficar 4 vezes 1, menos 4 vezes x. Apliquei a distributiva já. E esse 16 vai multiplicar 1 mais x. Então, já aplicando a distributiva, vai ficar 16 mais 16 vezes x. Tá? Agora, o que eu faço? Eu subtraio 4. Subtraio 4 dos 3 pedacinhos. 1 menos 4 dá menos 3, 4 menos 4 dá 0, então sumiu. 16 menos 4 dá 12. Tá? Agora eu pego essa desigualdade e não dá para simplificar mais, ou não compensa simplificar mais. Eu vou ter que abrir essa desigualdade dupla em duas desigualdades simples. Porque no fundo, uma desigualdade dupla
é a composição de duas desigualdades simples. É menos 3 mais x menor que menos 4x, que é essa primeira, e a segunda é menos 4x menor que 12 mais 16x, que é essa segunda. Resolva a primeira e resolva a segunda. Simplificando a primeira, passa o x para o outro lado, vai ficar menos 5x. E o menos 3 continua. Aqui, simplificando esse cara aqui, esse menos 4x passa para cá positivo e esse 12 passa para cá negativo. Que fica desse jeito aqui. E agora passa dividindo o menos 5, troca o sinal, vai ficar x menor que 3/5. Troca o sinal da desigualdade, porque eu vou dividir por um número negativo. Aqui eu vou dividir por 20, que é positivo, então não inverte a desigualdade. X vai ser maior que menos 3/5. Essa é a resposta do exercício. Tá? Essa aqui é a resposta do exercício. Repare que o intervalo é menos 3/5 até 3/5. Só que eu não posso incluir nem o menos 3/5 e nem o 3/5. Porque se eu incluísse, ficaria menor ou igual a meio. Como ele pediu estritamente menor, aqui eu não posso incluir o igual. Porque se eu coloco o igual aqui ou aqui, aqui vai ficar igual. E ele não quer o igual, ele quer estritamente menor. Então aqui não pode ter o igual. Ou é estritamente menor que 3/2, ou é estritamente maior que menos 3/2. Então é uma faixa, né? É uma faixa. Como é que seria a resposta? Seria uma subresposta. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Seria mais ou menos assim, ó. Seria um pedacinho dessa faixa. Seria... Ops. Seria uma faixinha menor aqui, ó. Credo. Seria daqui até aqui, mais ou menos, né? Seria de menos 3/2. Aliás, menos 3/5 até mais 3/5. Entendeu? Aqui seria menos 3 dividido por 5. E aqui seria 3 dividido por 5. Esse valor aqui. E esse valor aqui. O zero estaria aqui no meio, né? Esse número é menor do que... 3 dividido por 5 dá 0, alguma coisa, né? Deixa eu ver quanto que dá. Ó, dá 0,6. Então, dá 0,6 negativos aqui, o 0 aqui no meio e 0,6 positivo aqui. Não chega em 1, né? 0,6 negativo até 0,6 positivo. Vamos plotar essa função. Ó, no vestibular não dá para fazer tudo isso, né? Mas é só para vocês entenderem. Ó, eu peguei esse log aqui, esse log, sem o menor que menos meio, e vou plotar, que é essa função aqui, ó. Tá vendo? Ó? Log na base 16, isso daqui. Dá esse carinha aqui, ó. Tá vendo que a função não existe para cá do menos 1, para a esquerda do menos 1, e nem à direita do mais 1. Não existe a função, ela vai até o infinito ali, ó. É uma assíntota para ela, né? É uma assíntota, ó. O menos 1, essa reta vertical menos 1 é uma assíntota, e a reta vertical mais 1 também é uma assíntota. Então, a função não existe para cá do menos 1 e para cá do mais 1, por conta dos argumentos desses dois logs. Mais precisamente, do argumento desse primeiro log, que é 1 menos x vezes 1 mais x, que engloba o argumento desse segundo log. Então, quem está limitando entre menos 1 e 1 é esse primeiro log, certo? Só que, para ser menor do que meio, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, deixa eu colocar um ponto aqui. Ó, sei lá onde foi para o ponto, deixa eu colocar aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá vendo? Esse ponto A, ele tem o valor de x é menos 0,89, né? Tá mais ou menos por aqui. E o valor de y é 1,03. Esse 1,03 seria o número que estaria aqui no lugar do meio, né? Então, 0,03
89 negativo, não é um x ainda que satisfaz essa condição. Porém, a gente achou que... Cadê? O que a gente encontrou? A gente encontrou que, para satisfazer aquela condição, o x tem que estar entre menos 3 quintos e 3 quintos. Menos 3 quintos é 0,6, não é? Então, ó, vou colocar o x em 0,6. Vai olhando aqui. Quando ele ficar em menos 0,6, o y vai baixar para meio. 0,6. Aqui, ó, 0,6. Menos 0,6, o y foi para meio, que é esse meio aqui. Então, para x maiores do que isso, ó, o x está... Tá vendo que ele está nessa faixinha aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui em menos 0,6. Ó, o B, vou colocar menos 0,6. E o C, 0,6. Vou dar um zoom nessa região para ficar mais fácil de enxergar. Vou colocar uma reta perpendicular aqui. Vou colocar uma reta perpendicular aqui. Olha só, fica olhando aqui para esse ponto A. Ó, o ponto A, eu estou interessado na coordenada y, que não pode passar de meio, né? Tem que ficar abaixo de meio, né? Então, quando o x chega no máximo até aqui, nessa reta vertical aqui, ó, se eu passar da reta vertical, ele passa de meio, vai para 0,58, 0,75, não me interessa mais. Eu quero os x's que fazem essa desigualdade ficar menor que meio. E essa desigualdade é essa curva que eu vou colocar em verde aqui, ó. A curva verde grossa aqui é a desigualdade, né, que eu plotei aqui, ó, verde. Plotei o módulo desse log 16 menos log na base 4. Né. E aí, a gente fez a matemática, resolveu matematicamente e encontrou que se estiver entre menos 0,6 e mais 0,6 o x, então o y vai estar no máximo limitado em meio. Nunca vai passar de meio. E é verdade, ó. Se eu vier para cá, tá vendo, ó, a coordenada y do ponto A não passa de meio. Ó, o meio tá aqui, essa reta aqui, ó. Se eu vier para cá, opa, passou de meio. Então, o máximo que eu posso chegar é aqui na direita, que é para x valendo mais 0,6, e o máximo para a esquerda que eu posso chegar é até aqui, que é para x valendo menos 0,6, certo? Só que eu não posso chegar até aqui, né? Porque aqui não é menor ou igual, é menor. Então, a minha resposta é essa daqui, ó. Entre menos 0,6 e mais 0,6, só que excluindo os limites inferior e superior. Tá certo? É isso.